Ya bobo di ungumbere, umuaya di ungumbere mule. Ya ino ya bobo di ungumbere, umuaya di ungumbere mule. Ya ino ya bobo di ungumbere. Me lembro de 1993, em Goiânia, né? Nossa Luísa Barber falava isso com toda propriedade. Então as tarefas são grandiosas, sim. Por que são grandiosas? Eu quero repensar aqui com os irmãos o seguinte: quem nos últimos dias leu alguma coisa sobre África? Tá vendo? Poucos leram. Não leram porque não é porque vocês não quiseram ler, é porque na verdade não se fala nada da África. Portanto, há uma certa invisibilidade com relação à África. Mas isso não é só um problema da África. Isso é um problema dos africanos e dos seus descendentes na diáspora africana. Portanto, então nós aqui no Brasil passamos por isso também. Quando Wanda fala do neocolonialismo, que é o que a gente vive na África, por isso a riqueza do José Eduardo, a riqueza do Winnie Mandela, a riqueza de Mandela e a Graça Machel. E enquanto isso, jovens africanos morrem, jovens, mulheres, bebês africanos morrem tentando sair da África, indo para a Itália, para chegar à Europa. Esse é o problema que a gente vive. Então há uma invisibilidade da nossa luta, sim, mas isso em todo o planeta. E eu gostaria de aqui dizer o seguinte: estão aqui valorosos combatentes da causa negra. E essa é, sem dúvida, a melhor geração do movimento negro que temos. Por quê? Porque o pessoal que está aqui dentro dessa sala ajudou e viu acontecer a descolonização dos países africanos de língua oficial portuguesa. Na atual conjuntura do movimento negro, um dos problemas que a gente tem, por exemplo, no Brasil hoje, é a nossa ligação com a juventude. A atual juventude diz que a gente não os representa. Mas eles estão na universidade graças à luta que a gente fez. Eles dizem que estão bonitos, usando cabelos cacheados, tem estilo por causa de uma luta que a gente fez, mas eles dizem que a gente nos representa. E hoje, essa frente Brasil Favela, aproveitando a conversa do Ventura e do Novaes, vem justamente tentando comaltar isso. E a gente precisa, como é evidente, entrar nesse esquema e tentar politizar esse debate de alguma maneira. Ou então, denunciar se aqueles fazem parte de algum projeto. Mas antes disso, nós precisamos fazer o quê? Lutar também pela legalidade. Porque, afinal de contas, nós vivemos um golpe, vivemos a não legalidade, corremos sérios riscos a continuar esse governo que está aí, e pelos vistos talvez continue, e nós vamos ter que pensar o que é que a gente vai fazer com ele. A gente vai ter que negociar com ele. Porque corremos o risco de quê? A nossa velha Constituição de 88 ser rasgada. E o mínimo que a gente conseguiu ali na época, que foi reconhecer terra de remanescentes de quilombos, titular terra de quilombos, pode acabar uma emenda constitucional. Isso é muito frequente. Se vocês compararem a Constituição de 88 com a Constituição atual, que também é de 88, mas cheia de emendas, não é mais a mesma coisa, é uma coxa de retalhos onde nós perdemos direitos. Então essa é a conjuntura que a gente tem. Nós vamos precisar de fazer sim um belo debate com a juventude atual. E nós somos responsáveis justamente por isso. Nós temos que ganhar essa juventude negra que aí está, essa juventude que diz que a gente nos representa. Nós vamos ter que criar um mecanismo de conversar com eles, e esse é o nosso desafio hoje. Até para a gente continuar nessa luta. Sobre pena de nós vermos nosso trabalho, lindo trabalho dos últimos 40 anos, indo por água abaixo. Umuaya di ungumbere mule, ya ino ya bobo di ungumbere. Umuaya di ungumbere mule.
no ya de um bere mule, ya no ya bobo de um